essa coisa de origem, começo é sempre difícil, né? Porque a gente pode retornar até, enfim, não, porque quando eu li quadrinhos, que eu tinha 6 anos, não, mas vamos tentar voltar mais um pouco. Acho que tudo tem muito a ver com meu primeiro trabalho no campo artístico, que foi A Morte de Frei Caneca, que foi um quadrinhos. Então, eu tinha terminado, e tem a ver também com o que eu estudei, né? Porque eu estudei minha graduação e minha pós-graduação no Nascimento da Imprensa, em Pernambuco, na década de 1820, ali. Então, eu estudei a imprensa e aí, assim, mais do que o jornalismo, eu fiquei muito fascinado com a tecnologia, né? Quer dizer, com tipos móveis, com uma galera que, nessa primeira geração de imprensa aqui, as tipografias eram muito rústicas, muito artesanais, então a galera resolvia fazer uns jornais com 1, 2, 3 pessoas no máximo, e garantiam esses jornais. Então, era, de certo modo, muito parecido com o que veio acontecer comigo depois, né? E quando você faz uma pesquisa acadêmica, você sempre tem uma sobra muito grande, né? Na verdade, qualquer coisa no campo da escrita e da arte também, eu suponho, que deixa a gente com uma sobra muito grande. Quando a gente faz sei lá, eu fiz a dissertação e tinha muito mais anotação, muito mais coisa, né? E aí eu estava morando em Olinda, numa casa com 2 amigos, um irmão e meu amigo, e todo mundo desenhava, todo mundo trabalhava com cinema ou com outras coisas, e aí a gente resolveu fazer em quadrinhos. E aí eu fiz o roteiro e a gente conseguiu aprovar no Fucultura, e aí eu procurei uma editora para isso, e aí na época eu conhecia Livrinho de Papel Finíssimo, conhecia a galera, era mais ou menos contemporâneo meus lá, então, e era uma galera que já tinha esse perfil, de ser uma editora independente, de ser uma galera que também não já tinha uma percepção que eu achava mais interessante, né, do que eu ter procurado uma editora mais comercial. Então eu entrei na Livrinho e aí fui viver isso tudo, na verdade. Então fiquei 5 anos na Livrinho e aí foi onde eu me tornei designer, porque é isso, tipo, ó, tem uma ideia, tá a fim de fazer, faz que a gente te dá suporte aqui. Então, meus primeiros designers em Word foram feitos nessa época, só depois para dizer, não, eu gosto de fazer isso realmente, é que eu fui refinando, mas é isso, era como era, tipo, a gente resolvia tudo, então era a gente que produzia os eventos também, então, na verdade, na editora independente, a própria ideia de editora, quer dizer, a gente tem uma ideia que a editora só lida com livro e com distribuição, mas no mundo independente a gente lida com formação, com evento, com aula, com um monte de coisa ao mesmo tempo, que extrapolem muito esse campo estrito sensu do que é o livro. E isso, assim, mesmo as editoras mais bem-sucedidas nesse rolê independente, sei lá, como a Lote 42, continuam com esse perfil. Quer dizer, eles fazem feira, além de ser uma editora, tem uma banca que vende também livros independentes da América Latina toda, tem um curso, tem não sei o quê. Então, assim, mesmo a galera que parece mais estruturada, não perdeu essas características também de ter que produzir os eventos, produzir seu público, né? Pronto, isso é para responder uma origem, né? Quer dizer, como é que eu me tornei editor e tal, como é que eu comecei a experienciar, inclusive essa lacuna, que isso é legal falar também, porque na Livrinho, como ela tem uma tradição muito das artes gráficas e muito punk mesmo, assim, tinha uma coisa que eu aprendi, foi muito difícil vindo da universidade, quer dizer, eu vim do mestrado, vim de um lugar muito cri-cri, com um texto, né, muito chato, muito onde você se pergunta o tempo todo, e eu venho de história também. Então, história a gente tem uma percepção, às vezes, de que do que é que vale a pena, do que é que não vale a pena. E aí, com a Livrinho, foi um confronto disso, desse o que é que vale a pena para mim. E quando lá descobri que a pergunta da galera não é se você acha que o seu texto vale a pena, é você deseja expressar.
o nome surgiu antes. Quer dizer, como eu já estudava, mesmo loucamente, em historiografia, então meus primeiros livros de design foi na época que eu estava do meu TCC, que eu fui tentar ler, e eu não entendia nada, claro, mas eu gostava muito. Então, continuei isso, e na Livrinho foi massa porque eu tinha muita troca, né? Camilo é um cara muito estudioso também, então eu tinha onde trocar e aprender de fato, então li bastante design e tal, e a gente descobriu, num dado dia, que havia esse Titivillus. E quem é Titivillus? Titivillus é um demônio descoberto, né, no século XII, XIII, ali na Idade Média, por um padre que ele é responsável por coletar os erros dos monges copistas para levar no dia do juízo final, dizer, olha, esse aqui não vai para o céu não, porque olha as palavras que ele errou aqui. Olhe isso. Então, e aí ele ganhou muita fama na Europa, né, até o final da Idade Média, a ponto de virar um ditado, tipo, Titivillus in culpa est, tipo, a culpa é de Titivillus, sabe? Quando você era pressionado por algum monge para justificar, não, a culpa não é minha não, o diabo estava aqui, tá foda. E ele virou meio que patrono das artes gráficas. Então, ele é o patrono das artes gráficas. Então, a ideia dele já surgiu antes. Para você ter ideia, eu rabiscava logo ou coisa parecida, porque eu já sabia que ia ser alguma coisa. Eu imaginava que eu ia ser um selo de artes gráficas, da Livrinho, dirigido por mim e tal, não sei o quê, mas eu já sabia que quando eu me deparei com a história de Titivillus, eu já sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa juntos. Aí pronto, aí eu já estava realmente com um nome na editora. Quando eu saí, eu disse, não, vou colocar a minha editora para frente é uma editora de autopublicação, então a ideia era me publicar mesmo, e reduzir um pouco a gama de livros e clientes e coisas que a Livrinho tinha. Que a Livrinho tipo, é muito forte em artes gráficas, tem um acervo muito bom de artes gráficas, mas no Correia também fazia de tudo. E eu queria reduzir esse tudo. Então, a Titivillus ela veio muito com a pira de publicar teoria, coisa de ciências humanas, coisa das artes, e literatura. Ver um livro que para mim é muito importante é esse bexiga aqui, que é o Futuro Cristo, certo? Ele é o primeiro livro da editora, ele é um livro que eu gestei o projeto dele. Eu acho que eu estava na Livrinho ainda, mas como projeto cultural é sempre uma lenda, então, de quando eu escrevi o projeto, de quando a gente fez, para quando ele foi aprovado, o mundo já tinha capotado 70 vezes. E eu já tinha saído da Livrinho e foi tenso, né? Quer dizer, quando saiu a aprovação do projeto, eu tinha saído da Livrinho. Puta merda, eu saí da Livrinho, vou ter que fazer um projeto com a galera. Mas foi uma de boa. Porque foi um projeto de residência artística. A gente ficou um mês em Curitiba, no Estúdio Divertido, na época, que era capitaneado por Daniel Barbosa, que hoje é da Caderno Listrado. E a gente fez esse livro. A ideia, inclusive, era fazer tudo. Quer dizer, a gente foi fazer a residência, chegou lá, sei lá, dia 1 do mês tal, e dia 30 tinha que estar lançando o livro, sem saber o que era o livro, sem ter escrito nada do livro, sem ter diagramado, sem ter feito nada, sem ter nenhum projeto gráfico, nem nada. Então foram 6 editores diferentes. Tinha eu, tinha Livrinho, tinha a Porta Aberta, de Volney, tinha a Lobo, que é um editor que hoje é da Brasa, mas lá do Rio Grande do Sul, tinha Daniel da Caderno Listrado. Então, assim, tinha um monte de gente diferente que a gente teve que fazer todos os trabalhos, que a ideia era essa, né? Como a gente era editor, a ideia foi que todo mundo fizesse tudo, desde a escrita, a diagramação, a encadernação, ao lançamento. Então, é um livro de editores. E aí foi o primeiro livro da Titivillus. E esse livro aqui, ele está tudo isso, né? Quer dizer, ter participado da feitura desse livro, que tem todas as técnicas possíveis que tinha lá, tipo de metal, tipo de chumbo, serigrafia no papel, serigrafia no tecido, serigrafia interna, laser, enfim, com uma complicação danada nessa paginação aqui. Depois você pode mostrar.
Então, daqui sai muito também da coisa do Codex, mas de certos jogos também, com a história do livro. Porque é isso. Eu, como historiador, na verdade, eu não sou mais historiador, mas a parte da criação ainda vai muito para a história. Mas vai aí para fazer vários usos, né? Então, quer dizer, aqui a gente perverteu um monte de coisa, a gente tem um erro fundamental, que é logo na capa, porque Priest não tem acento, só que a fonte não tinha acento, e a gente já tinha escolhido a fonte, estava muito bonitinha. E aí a gente, não, bota assim. Aí tem uma errata lá no final falando disso. Então, o estudo de paratexto. Na verdade, a experiência, essa campo experimental, foi que aumentou. Que não é exatamente a forma do livro, mas a composição geral. Então, todos os paratextos, eu penso muito nessa experimentação desses lugares também. Então, meus livros sempre têm um jogo disso, tipo, sei lá, Todos os Dias Nascem Deuses. Eita, que não está aqui. É o meu, foi por causa dele que eu saí da livrinha e não está aqui. Mas tem esse jogo. Isso, eu acho que a noção de jogo ficou mais importante do que a forma ter que virar parte desse jogo. Como foi daqui, por exemplo. Essa coisa torta aqui, porque na época tinha até um meme, que eu não sei nem se chamava meme na época, que era Tome Fibada, que era que é o Fibonacci. Só que a galera começou a fazer, e a gente fez muito isso também, com cenas toscas. Tipo, acidente, cena do cara caindo, não sei o que lá, e você bota o Fibonacci lá todo feioso, e aí era o que a gente estava vivendo muito na época, e a gente queria fazer um livro muito difícil. E aí a gente conseguiu. Porque ele é baseado, digamos assim, ele é rigorosamente feito na proporção áurea, só que ele é troncho. Aí, no final, no colofão, a gente revela isso. Só que foi muito complicado alcear isso, né? Quer dizer, imprimir, saber qual página com qual, ou como é que ia para a guilhotina, ou se não ia. Mas é isso, assim, a gente vai para... isso marcou a minha forma de compor. Que é ir para a história da tipografia, ir para a história gráfica, ir para a história das artes, enfim, o mesmo da literatura, mas para perverter alguma coisa ali, para desestabilizar alguma coisa, para tirar alguma coisa do lugar. Então, eu revendo esse livro, eu vi como a Titivilo saiu daqui, de certo modo, e isso diz muito dos outros livros também, sabe? De que todos eles a gente tem essa relação de ou mais cuidado com lugares que não são tão cuidadosos, uma desviadazinha aqui, outra ali, ou um uso estranho no meio do caminho. Se eu pudesse, eu não faria isso. Eu não seria artista. Mas eu não consegui não ser artista. Esse é o problema. Eu vivo numa crise, na verdade, de se isso foi uma boa escolha. Eu acho que não foi nem escolha, foi o que eu tinha que fazer, de certo modo, porque é onde estava a minha pira, é onde eu aprendi muita coisa, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de fazer coisas difíceis, e foi muito difícil fazer um livro, é massa, tá ligado? Então mobiliza tudo que eu sei e o que eu não sei. Então, é muito difícil para mim não fazer livro. Não estar no ateliê, não estar pensando graficamente, não estar fazendo esse tipo de coisa, né? Mas é muito difícil a publicação independente, ver meus camaradas, minhas amigas, todo mundo que estava na publicação até pouco tempo atrás, correndo já para outros trampos, para outros lugares. E aí, a renovação, você já vê menos renovação, você já vê menos coisa no horizonte. Por conta do livro, que também é uma tecnologia defasada, né? Enfim, ou em extinção, né? Mas é muito difícil, sim, é difícil. A resposta é que eu poderia fazer muita coisa diferente, mas eu sei que eu não ia fazer, porque eu precisava, inclusive, desse meu desprendimento da academia, de certas coisas que estavam meio que trilhadas, para eu poder fazer a quantidade de livros que eu fiz, a qualidade de livros que eu fiz,
as roubadas que eu entrei, a quantidade de livro merda que eu fiz também, que isso é a pior parte, isso é a que eu estou mais em crise. Então, minha ideia, por exemplo, é diminuir o máximo que eu posso de cliente. Mas como é que eu vou fazer isso e pagar um aluguel ao mesmo tempo? É isso, eu estou num momento bem de crise para essa pergunta e a resposta é uma grande crise que não é só minha, né? É do empresariado de modo geral e vocês estão fodidos assim também. Essa é a frase de efeito.